Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre o texto, né, de Josué, capítulo 2, que conta a história da prostituta Raabe. E assim, Carla, você vai falar de uma prostituta? Se o tema do projeto é mulheres inspiradoras, vou, e vocês já vão saber por quê. Em primeiro lugar, vou situar vocês. Raabe, ela era uma mulher imoral, ela era uma mulher envolvida numa vida devassa, com uma corrupção moral. A cidade na qual ela vivia, né, o local, Jericó, estava extremamente corrompido. Era um local em que eles já estavam condenados à destruição, né? E lá em Deuteronômio, deixa eu ver o que eu anotei aqui, 20:17, Deus já havia dito que assim que os amorreus chegassem à medida completa da corrupção e depravação que eles viviam, Deus os varreria da terra. E esse tempo estava chegando, esse tempo chegou. E aí o que acontece? Deus tinha dito, né, que ia acabar, né, que isso aconteceria quando a maldade deles chegasse nesse nível, quando eles já chegassem assim no ponto máximo da tolerância divina, e o tempo chegou. A gente sabe toda a história do povo, a gente sabe, assim, muitos não sabem, mas já ouviu falar, né, da trajetória do povo no deserto, pelos motivos, né, o Senhor, ele fez com que eles andassem, vagassem no deserto por 40 anos, e aqui Josué já havia assumido a liderança e ele estava próximo, né, à cidade de Jericó. A cidade de Jericó, o lugarejo, né, ele era próximo, né, de Canaã, era um ponto estratégico, então aquela terra ali era muito importante, né, para a apropriação do povo de Israel da terra prometida. Então eles precisavam tomar aquele espaço ali. E aí Josué envia 2 espias para poder visitar a terra. E aí quando chega lá, eles chegam e vão, né, para a casa da prostituta Raabe. E quando chega lá, o rei é avisado que tem 2 pessoas que possivelmente seriam espias lá, manda que pessoas vão até lá, né? Manda 2 mensageiros lá avisar que eram espias e que ela precisava dizer para onde foi. E aí entra uma questão, né? Entra uma mentira de Raabe, na qual Raabe diz que eles já tinham chegado ali, mas que elas tinham ido embora, né? E muitas pessoas, existem alguns teólogos, né, que falam que era uma mentira justificável, e na realidade ela mentiu. E se a gente levar em consideração, ela vivia numa comunidade corrupta, com uma vida devassa, vivia na imoralidade. A gente tinha como esperar alguma outra coisa dela? Que ela agora, a partir daquele momento, porque teve um encontro com 2 espias do povo de Israel, ela ia agora agir como uma mulher de ética e de princípios? Não, ela tinha uma vida, né, envolvida em várias coisas ruins. E ela ali para proteger, né? E Raabe é a primeira pessoa que a gente vê ali na terra de Jericó sendo citada ali, é o primeiro personagem que a gente conhece dali. E aí ela foi o ponto-chave, ela foi um ponto estratégico da missão, tá? Então, uma coisa que me chama muita atenção, que é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, é que a vida de Raabe, ela foi mudada a partir do momento no qual ela encontrou aqueles 2 espias, né? E aí eu estava meditando hoje, quando eu acabei de ler o texto, cedo eu li o texto e tal, e aí eu fiquei pensando quantas pessoas passam na nossa vida e a gente tem a oportunidade com a presença que nós temos de Cristo na nossa vida, a gente poder exalar vida para essa outra pessoa. A partir do momento em que esses 2 espias entraram na sua casa, houve mudança na vida de Raabe. Houve mudança. Ali ela começou, ela já ouvia falar, né, no texto, mas lá para o final ela diz, né, e aqui o texto fala assim, ó, que até depois que os guardas, né, os mensageiros do rei saíram de lá, ela vai até os espias e fala: sei que o Senhor deu a vocês essa terra,
Vocês não causaram medo, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Isso aqui é muito interessante, porque a gente vê que os rumores de quem era o povo de Israel já tinham chegado lá. Eles já tinham visto o que havia acontecido com os reinos ao redor. E assim, o povo já estava ouvindo falar quem era Deus. Então, assim, ela tinha não tem aquelas pessoas assim que já ouviram falar de quem é Deus, mas nunca experimentaram, nunca tiveram contato com alguém que revelasse Cristo para elas. E aqui nesse momento a gente vê esses 2 espias que foram enviados por Josué, trazendo isso para essa mulher, né? Trazendo essa presença, né, de Cristo para a vida ali de Raabe. E é muito legal porque assim, a casa de Raabe, ela era um ponto estratégico, né? Ela era próxima, né, ao muro. A Bíblia fala, né, de que quando eles vão embora, eles descem por uma corda, porque era próximo. Ali a Bíblia diz isso. Então assim, a vida de Raabe, ela foi construída em cima da imoralidade, porque a Bíblia fala que ela era uma prostituta. Existem alguns teólogos que tentam trazer, né, a visão de que ela não era prostituta, de que ela era uma anfitriã, uma dona de uma pousada, mas não é, porque a palavra no original é pornê e tem o mesmo radical ali, né, de pornografia. E aí você vai vendo, quando você estuda o texto, você vai ver que de fato ela era uma meretriz, né? Ela era uma prostituta. Então, e isso tinha gerado ganhos para ela. O fato dela morar ali perto, isso algumas literaturas falam que isso mostrava que ela tinha, de certa forma, uma posição, né, que pudesse trazer a ela a possibilidade de morar naquele local ali estratégico. E a primeira coisa que me chama atenção na vida, né, de Raabe, foi o fato ela poderia, vocês concordam comigo, que ela poderia ter vendido a informação dos espias? Já que ela vivia a vida recebendo dinheiro pela venda do seu corpo, né, pela sua tarefa ali dentro da imoralidade, mas ela poderia ali, era dinheiro fácil, era só ela entregar, era só ela vender, né, a informação de onde estavam aqueles espias. Mas não, muito pelo contrário, ela os protegeu, ela os guardou. Tudo bem que ela mentiu por isso, e a gente também não vai amenizar, né, o erro de Raabe ao mentir, mas não tem como a gente esperar nesse momento, né, que ela ainda não tinha sido confrontada, né, com a verdade de Cristo, esperar outra atitude, né? Mas uma coisa que a Bíblia mostra é que essa mulher, ela teve fé, ela não só não denunciou os espias, como ela os abrigou, como ela mostrou naquele momento que, mesmo que ela só tinha ouvido falar de quem Deus era, ela acreditava que aquele Deus era Deus acima dos céus e embaixo da terra, que ele era poderoso, e a fé dela aflorou naquele momento. Então, assim, ela não é conhecida, né, pela sua ética, ela é conhecida pela sua fé. Então, olhar a vida de Raabe motiva para que a gente busque ter uma fé igual a que Raabe teve. Quando a gente vê lá em Hebreus 11, né, que tem a galeria da fé lá, a gente vê o nome dela sendo citado, né? São 2 mulheres que são citadas, que é Sara e ela, né? Como alguém que teve muita fé. A fé dela estava nascendo naquele momento. Ela ainda não tinha tido, né? Outra oportunidade de conhecer essa fé, de viver essa fé, e ali ela pôde experimentar e botar em prática a fé dela. Então, assim, é muito louvável ver como ela se arriscou,
para cuidar desses espias, né? Ela tinha curiosidade sobre quem era Yahvé, sobre quem era Deus. Ela ouvia falar e todos se amedrontavam pelo que ouviam falar, né? Mas ao encontrar aqueles dois homens de Deus, a fé dela se aflorou. E algo que me chamou muita atenção meditando para trazer essa palavra foi quantas pessoas que passam no nosso dia a dia que elas ouvem falar de Deus, elas ouvem falar que Deus pode, elas ouvem falar que Deus cuida, que Deus ama, que Deus protege, mas elas não têm a sua fé aflorada porque elas não conviveram com homens e mulheres de Deus que vão mostrar para ela quem Deus é. Naquele momento em que ela teve esse contato com esses homens de Deus, a fé dela aflorou. E ela se une a eles em uma missão, né? Ela ali naquele momento, ela tem um temor ao Senhor despertado. Ela tinha ouvido falar da força do Senhor. Ela queria se submeter a esse Senhor. E é muito legal que quando eles vão embora, né, estão para ir embora, ela fala com eles, né? Ela vira e fala assim, jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livra-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. E ela vai, ajuda eles e diz a eles para eles ficarem escondidos, depois de 3 dias saírem, e aí tem todo aquele, eles falam para ela amarrar, né, o cordão vermelho na janela, que quem estivesse ali dentro da casa dela com aquele cordão vermelho amarrado na janela estaria protegido, né? E o texto mostra que depois, né, cadê? Eu não marquei aqui, mas o texto mostra que depois ela se junta a eles, né? E como que é lindo ver que da mesma forma, né, que ela foi benevolente, foi bondosa com aqueles espias, Deus também a guardou, a protegeu. E a fé dessa mulher, mesmo conhecendo tão pouco o Senhor, né? Ela é mencionada por Tiago, ela é mencionada em Hebreus, e a gente vê assim como que a fé dela, uma fé que ela só tinha assim de ouvir falar de quem Deus era, e naquele momento, ao ter contato com 2 homens do Senhor, ela foi aflorada. Então que Deus nos ajude a desenvolver uma fé inabalável, uma fé que transborda, uma fé que de fato mostra Cristo para as outras pessoas. E eu também queria te convidar a você a agir, né, como esses 2 espias, porque ao chegar na vida de Raabe, a vida dela foi transformada, porque eles levaram Deus para a vida de Raabe. Então você tem hoje a responsabilidade de levar Deus para a vida de outras pessoas. Que você tenha esse compromisso diante do Senhor, porque ser cristão só de ficar no banco é muito comum, é muito fácil. Mas Deus chama a gente para poder ganhar pessoas. Deus chama a gente para mostrar às pessoas quem Ele é. E que a gente assuma, né, a nossa responsabilidade. E hoje foi, assim, tão engraçado, porque eu acabei de estudar, né, sobre a história de Raabe e eu fiquei imaginando como que esses espias deviam ficar avistando, né, de longe a cidade. E hoje eu chamei meu marido para a gente ir orar lá em cima do Morro do Itaoca, que é um morro que tem aqui na minha cidade. E aí a gente subiu de moto. E aí lá você consegue ver a cidade inteirinha, E eu falava com Deus assim, Senhor, daqui parece ser tão pequenininho, mas eu só tenho uma missão tão grande para Campos. E eu estendia a minha mão e falava, Senhor, abençoa essa cidade, cura essa cidade, levanta mulheres e homens de Deus que vão impactar essa cidade. E aí eu olhei de longe, na mesma hora o pensamento que veio, Senhor, o Senhor quer possuir aquela terra, assim como o Senhor queria possuir Jericó. O Senhor quer possuir Campos, o Senhor quer possuir os estados brasileiros, as nações. O Senhor quer que seu nome seja conhecido, mas Ele conta com a gente, homens e mulheres de Deus, que vão impactar a vida das outras pessoas com a nossa fé, com o nosso testemunho. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, de fato, botar em prática tudo isso que eu estou te falando aqui hoje.
não porque eu sei de tudo, mas porque a Bíblia está nos ensinando. Não sou eu que estou falando para você, é a Bíblia de Deus que nos ensina isso. Nada do que eu estou falando aqui é de mim. Eu estou falando simplesmente interpretação da Bíblia. E que a gente consiga, a cada dia mais, amar a palavra de Deus, se debruçar na palavra de Deus. Porque se a gente consegue extrair princípios e verdades da vida de uma prostituta, né? E que foi transformada, né? O Novo Testamento apresenta ela como um exemplo de uma vida real, fruto de uma fé salvadora. Eu até anotei aqui porque eu achei isso incrível, né? Até o pior dos pecadores, ele pode ser redimido pela fé. Ela não foi lembrada por suas ações, pois ela mentiu, agiu erradamente, mas ela foi lembrada pela sua fé. Fé essa que transformou a vida de Raabe. Fé essa que deu um novo sentido para sua caminhada, e não só para ela, porque quando a gente é impactado através do encontro com Cristo, toda a nossa família é. Assim como ela alcançou a graça do Senhor e dos espias ali, a sua família também recebeu. E que através da sua vida, a sua casa, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, eles sejam transformados e impactados pela graça do Senhor. Que Deus te abençoe, minha querida.